Olá, pessoal. Meu nome é Renata Seabra, eu sou terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia, e a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano. Então, há 20 anos, eu estudo essa área e desenvolvo um projeto de oficina de memória desde 2000. E por que surgiu esse projeto de oficina da memória? Porque a memória é algo muito valioso para nós. Quem somos nós e quem seremos nós sem a memória? E eu percebia que as pessoas ficavam muito angustiadas, com baixa autoestima, pela perda de memória, pela ideia de perder a memória. E muitas vezes a perda de memória não é por um adoecimento, é por um estresse, é por um momento da vida que está passando. Por exemplo, nós estamos hoje num momento de pandemia que pode gerar situações de angústia. O isolamento social mesmo traz uma situação que a pessoa pode ficar mais deprimido, pensando o que pode vir a acontecer. Então, isso pode afetar a memória. E aí a memória é como se fosse um músculo mesmo. A memória, ela precisa de ser estimulada. E ela precisa de ser estimulada no dia a dia. Talvez a gente não tenha consciência do quanto que a gente estimula a nossa memória no dia a dia. Mas a gente está o tempo todo estimulando a nossa memória. As nossas ações, o nosso cotidiano, tudo depende da nossa memória. Então, vocês imaginem se a gente perde a memória, se a gente tivesse que reaprender tudo todos os dias, como seria? Então, eu acordo e penso, como que eu tenho que caminhar? Como que eu tenho que esticar meus braços? Então, a memória é o nosso acervo. Então, a gente precisa de estar estimulando a nossa memória e tendo atitudes que promovam a nossa memória. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso diversificando as atividades. Quanto mais atividades eu variar, melhor para o meu cérebro. E uma coisa muito interessante, se a gente for pensar, como que os nossos estímulos, como que as informações chegam ao nosso cérebro. Vocês têm uma ideia de como que isso acontece? Como que a informação é guardada? Como que eu registro? Pensem aí um pouquinho. Qual que é a ideia que vocês têm de como que a informação chega no seu cérebro? No dia a dia, como que você registra as informações? E se vocês responderam que é pelos sentidos, vocês estão certíssimos. Então, todas as informações vão chegar até o nosso cérebro pelos nossos sentidos. E quanto mais a gente variar, né, o estímulo que os sentidos vai receber, melhor. E quanto mais aguçado for os nossos sentidos, melhor. Então, é possível a gente desenvolver os nossos sentidos? Sim. Eu mesmo, eu não tinha o sentido do meu olfato apurado. E eu comecei a desenvolver o meu sentido do olfato. Então, meu olfato, meu paladar é muito bom. Então, vocês também podem estimular os seus sentidos. Então, prestem atenção. O que vocês estão escutando, o que vocês estão vendo, o que vocês estão sentindo, cheirando, né? E a questão do paladar. O paladar e o olfato, eles estão muito interligados. Então, quando a gente... vamos pensar, se você pega uma maçã. Como que a gente explora uma maçã? Às vezes a gente pode comer rapidamente, no sentindo o gosto, no ouvindo o barulho da crocância dela. E isso tudo são percepções que vão chegar no nosso cérebro. E se a gente também inibir um sentido, por exemplo, se eu coloco uma venda nos meus olhos e eu estimulo o meu tato,
a informação vai chegar no meu cérebro. Então, se eu pego uma maçã, se eu pego uma banana e começo a explorar pelo tato, eu vou começar a levar informação para o meu cérebro de que aquele formato, aquela textura, o cheiro, o que ele está me remetendo. E isso, por que a gente consegue resgatar essa informação? Porque essa informação foi aprendida no nosso cérebro. Então, nós aprendemos. E nós aprendemos porque a gente vivenciou algo que remete a isso. Então, uma das dicas que eu dou para vocês, para estimular a memória de uma forma muito simples e prazerosa, é estimular os sentidos de vocês. Então, no dia a dia, por exemplo, vocês podem fazer um suco diferente, com sabores diferentes, com variedades diferentes e tentem descobrir, estimular o olfato, o paladar, a visão, o que você está misturando ali. E estimule as pessoas também a fazerem o mesmo. Então, se você é a dona de casa, né, a mãe, estimule, pede as pessoas para adivinhar o que tem naquele conteúdo que você fez. Com relação aos temperos, então, o tempero, às vezes a gente sente um tempero, o cheiro de um tempero, e isso traz outras memórias também. Então, a gente é capaz de sentir um cheiro de um bolo e lembrar da avó que fazia o bolo. Ou de uma salsinha, que outro dia me remeteu ao bolinho de batata que a minha mãe fazia para mim. Então, as coisas vão trazendo sentido e vão rememorando. Então, você vai estimulando a sua memória. Então, a dica é estimule seus sentidos. É através do sentido que a informação vai chegar no seu cérebro, que nós vamos registrar. E quanto mais detalhes de informações nós tivermos, melhor. Vai ser melhor para a gente armazenar e para a gente recuperar se a gente precisar. E se a gente não registra, essa fase do registro, que a gente utiliza muito os sentidos, é muito importante para o processo da memorização. Então, quanto mais observador, mais a gente explorar os nossos sentidos, mais a gente se desafiar, melhor para a gente armazenar e resgatar. Muitas vezes as pessoas falam assim, minha memória não está ruim não, não está boa não. Mas aí quando a gente vai ver, a pessoa fala assim, nossa, fulano de tal me falou tal, né, alguma coisa. Aí eu pergunto assim, mas onde que estava seu pensamento? Não, eu estou preocupada porque eu vou ter que fazer um exame, ou eu estou preocupada com uma conta para pagar. Então, naquele momento que você precisava de registrar a informação, você não estava presente. Você não estava focada no aprendizado. Você não estava focada para armazenar aquela informação. E se a gente não registra, a gente não armazena e a gente não recupera. Então, a fase do registro é muito importante. Eu gosto muito de fazer a analogia da criança, porque a criança é muito observadora. Então, a gente pode observar uma criança andando com os pais na rua. E aí, às vezes, ela está de mãozinha dada com o pai, mas ela está observando tudo. Quando uma criança também ela pega um alimento, ela explora, ela pega, ela cheira, ela coloca na boca. Isso ela está experimentando. E nós, adultos, né, com o passar do tempo, a gente cai no automatismo e cai numa falta de presença para estar naquele momento. Então, a gente está fazendo sempre muitas coisas ao mesmo tempo. E isso atrapalha a nossa memória, a nossa memorização. Então, fica a dica. Estimule os seus sentidos. Se você percebe que não está escutando direito, procure o médico.
Se você percebe que o óculos já não está adequado mais, procure o médico. Então, quanto mais apurados os nossos sentidos estiver, melhor para nós. Muitas vezes a pessoa está com um déficit auditivo importante e ela não consegue compreender. E isso também é muito sério, porque a pessoa vai ficando no isolamento. Porque a outra está gritando, a outra fala, eu estou falando com você não entende nada. E aí a pessoa começa a ficar, para que eu vou falar? A pessoa briga comigo, a pessoa não me entende. E isso tem solução. Tem solução para a nossa audição, tem solução para a nossa visão. Então, procure ajuda. E aguçem, explorem os seus sentidos. Quando vocês forem comer alguma coisa, sinta a textura, sinta o sabor, sinta o cheiro e estimule isso cada vez mais à medida que vocês forem precisando, tá? A dica que eu dou para hoje estimule os seus sentidos. Vamos fazer uma experiência tátil? Vamos estimular o nosso tato, né, e a nossa imaginação. Eu vou ler para vocês um trecho do livro do Oliver Sacks, que ele traz essa experiência tátil. Quando lhe passamos a cumbuca de frutas, ele as tocou com os dedos ágeis, habilidosos e sensíveis. Seu rosto se iluminou e ele recobrou a animação. Deu-nos, enquanto manuseava as frutas, uma admirável descrição tátil, mencionando o aspecto encerado e lustrado da casca de ameixa, a penugem suave do pêssego e a maciez das nectarinas, como as bochechas de um bebê, e a casca áspera da laranja. Pesava as frutas na mão, falava do peso e da consistência das sementes e dos caroços. E depois, levando-as ao nariz de seus diferentes cheiros, sua apreciação tátil e olfativa parecia muito mais apurada que a nossa. Então veja que riqueza de detalhes que a gente pode trazer com uma exploração do nosso tato, do nosso olfato e do nosso paladar. Ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, com outras dicas sobre a memória.